Que alegria poder começar um podcast tão especial como esse. Na verdade, mais que um podcast, é rever um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Temos uma relação pessoal de muitos anos e é um grande empreendedor, líder praticamente no seu segmento, acredita como ninguém no empreendedorismo. E nosso podcast especial hoje eu recebo o Alexandre Frankel, Ale Frankel, meu grande amigo. Que prazer te rever, cara. Cedral, você falou tudo, empreendedorismo, acho que é o que define, né, o Brasil que dá certo. Primeiro, obrigado, queria te cumprimentar, não só pelo podcast, mas você tem um carisma e uma força de unir empresários em função de querer fazer o bem, né? Pessoas que querem se conectar pensando num país melhor. Sim. Então, primeiro, parabéns e sinto muito honrado de estar aqui no teu podcast e de ser teu amigo também. Obrigado, viu, Ale? Outra coisa, o que nos aproxima às vezes são realmente a afinidade é muito importante nas aproximações, né? E cara, desde quando eu te conheço, que já são muitos anos, você sempre com um olhar otimista, olhando para frente, tirando as dificuldades de lado e buscando e tratorando. E isso me causa uma impressão, assim, incrível, cara. Você realmente é uma fonte de inspiração para muita gente, viu? Tem Começar outra opção, assim. Sandrão? A gente tem que estar sempre cara. otimista, acreditando, né? E mesmo porque a gente tem filhos e em breve netos, em que a gente tem que deixar um país melhor. Então, vamos com tudo. E essa é a força do empreendedorismo. Aliás, as pessoas que dão certo no empreendedorismo são aquelas que primeiro são otimistas e têm uma resiliência descomunal, né, Sandrão? Porque não é brincadeira. Sabe, a gente estava falando aqui, que você estava falando que escritório que você está, né? A gente se conhece há tanto tempo que eu estava lembrando agora que a gente tem algumas fotos que a gente passou acho, por 4, 5 escritórios diferentes na jornada e você foi acompanhando todas elas. É verdade. Olha que legal, né? Uma amizade duradoura. A amizade verdadeira não tem a ver com o tempo, tem a ver com intensidade, né, Ale? Então, eu conheço, evidentemente, a sua trajetória brilhante e tudo, mas para quem ainda não conhece, vamos começar por aí. Conta para mim um pouquinho e para quem está nos assistindo um pouco da sua trajetória. Eu vou contar. Eu vou começar, talvez pouca gente sabe, eu comecei no mercado de tecnologia, fundei minha primeira empresa, eu tinha 17 anos, Sandrão. Eu fiz um produto de um cara muito querido, que talvez você conheça, que ele se chama Silvio Santos, você conhece? Eu já ouvi falar. Ele fez o Show do Milhão e eu fiz o jogo digital do Show do Milhão. Você tá brincando. Foi a minha primeira empresa e a gente fez um sucesso no vácuo do Silvio, né? Que, assim, não tinha a menor ideia, mas virou talvez o programa de maior audiência que batia a novela da Globo, que era um negócio, assim, descomunal na época, né? Então, eu comecei com essa empresa, uma jornada empreendedora maravilhosa, um sócio que hoje é meu grande irmão. Eu vendi essa empresa muito cedo, eu tinha 22, 23 anos. Então, já fiz uma jornada completa, ainda mal saído da faculdade. Aí eu tive uma experiência pessoal, Sandrão, que aí o bom empreendedor, ele consegue, de experiências da vida, né? Não é nem dos negócios, trazer ideias e aqueles que realmente amam aquilo que fazem, conseguem transformar aquilo em casos reais em negócios. Então, eu era um cara que ficava 4, 5 horas por dia no carro, no trânsito, pegava muito trânsito, mas muito. Sim. Essa era a minha jornada, meu dia a dia. E aí eu fui morar, quando eu me casei, num apartamento bem pequenininho e eu abandonei o carro por completo. Eu comecei a fazer meu trajeto a pé, de bicicleta, mas não tinha patinete, não tinha patinete também, então era mais raiz, porque isso faz bastante tempo. E eu escrevi 3 livros, Como Viver em São Paulo Sem Carro. Isso foi meus primeiros livros. E isso foi, você imagina, em 2012, 15 anos. Sim. Então foi uma loucura e com isso saiu a ideia de criar uma incorporadora, uma empresa que produz imóveis, que faça exatamente esse lifestyle, essa mudança de vida que eu tive. De comportamento. Então eu nunca pensei em mercado imobiliário por si só. Sim. Nunca pensei... O apartamento em si, para mim, era um mecanismo de gerar um apartamento acessível, menor, né, que cabe no bolso nos melhores bairros, portanto, que tem mais mobilidade e que as pessoas principalmente ganhassem tempo. Tempo, assim como você, bem precioso, é o bem mais precioso. E assim nasce a Vitacom, assim, realmente do zero, com o dinheiro que eu tinha feito na venda da minha primeira empresa, Friends and Family. Você junta, começa o primeiro prédio, o segundo, ninguém acreditava, falou, quem vai querer morar em 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, depois a gente fez de 10 metros quadrados, mas o pessoal desacreditava por completo. Eu falei, não, as pessoas vão querer morar nos melhores bairros, vão querer ter um estilo de vida diferente. Então, assim começa a Vitacom, ninguém entendeu nada, lá pelo 20º, 30º prédio, começaram a entender, e aí a gente criou um novo mercado, uma nova tendência,
A palavra estúdios nós criamos, não existia essa palavra no dicionário mercadológico brasileiro. E assim foi uma jornada incrível. A Vitacom vira uma gigante do setor, especializada em imóveis compactos, né, muito bem localizados. E aí tem algo que é muito interessante: esse apartamento caiu com uma luva para investidores. Porque quem usa esse apartamento não quer comprar, Sandrão. Então aí que vem, deixa eu interromper, na evolução Claro. na carona no teu O podcast raciocínio. é teu, fica tranquilo. Carona no teu raciocínio. Eu era um dos que não sabiam direito o que você fazia, porque você é um gigante do mercado, você foi disruptivo, você mudou a forma das pessoas pensarem em moradia, além de outras ações disruptivas que ficaram evidentes aí no mercado na sua jornada. Mas há anos atrás eu tinha essa dúvida. Poxa, a Vitacom, eu compro um apartamento, eu alugo um apartamento, eu invisto nos apartamentos, e eu penso que algumas pessoas ainda têm um pouco dessa dúvida. Qual é o cerne do negócio hoje, especialmente da Vitacom? Maravilhosa pergunta. Então, a mais correta é: eu invisto num apartamento da Vitacom, né? É um sinônimo para comprar, mas é uma compra com um intuito de investimento. Então a gente descobriu que quem usa o apartamento não quer comprar. São pessoas que estão saindo da casa dos pais, universitários, pessoas que vêm de fora de São Paulo, pessoas que usam na curta permanência, pessoas que estão na fase de trabalho. Minimalistas, mas o que hoje é o mais importante: muita gente não quer comprar o apartamento e a grande parte da população não quer nem pensar em comprar e tomar dívida até seus 40 anos. Verdade. Como a expectativa de vida aumentou muito, e a gente já vai falar disso, as pessoas hoje, elas pensam em usar o apartamento. Então a Vitacom, ela vende para o investidor. Então o Sandro, ele acumulou capital ao longo da sua vida, ele compra um apartamento e que ali ele vai capturar a valorização do imóvel, porque ele valoriza, ele aprecia no tempo, né? Uma grande fonte de apreciação patrimonial, e ele gera uma rentabilidade mensal. Então a Vitacom, ela virou uma gigante, a maior especialista hoje, disparado do mercado nacional. Você faz a gestão disso? Isso isso veio depois. Então a Vitacom, ela criou esse produto que é fantástico para renda e para o investidor. Pelo formato. Pelo formato. E aí, mais para frente, né, nós falamos: eu vendo apartamento, né? Então, digamos, o Sandro vamos supor que você é um dentista. Você comprou um apartamento para investir, você fala: e agora, né? O que eu faço? Quem que vai cuidar disso aqui para mim? Cuidar do inquilino, da limpeza, quem entra, quem sai. Aí nós criamos uma segunda empresa, ela vai completar 7 anos, que se chama House, uma empresa de tecnologia. Tá super bem. É uma gigante. É uma empresa que hoje está em quase 300 cidades do país. Que maravilha. E ela nasceu com o propósito de tornar aquela unidade um serviço. A pessoa pode morar como um serviço. Então o Sandro é um investidor, dentista, ele comprou um apartamento, ele chama: House, toque a chave do meu apartamento, nós vamos administrar, alugar, gerar rentabilidade, cuidar daquele apartamento, e você, sem ter trabalho nenhum, você recebe a rentabilidade daquele apartamento. Sim. E tem como se fosse uma previdência privada, um dinheiro que entra na sua conta sem que você tenha nenhum tipo de trabalho. Você aperfeiçoa aquilo que era conservador, né? Porque o investimento em imóvel sempre foi muito importante fazer, mas você deu uma outra cara, uma outra dinâmica para isso, né? Muito. É como se fosse praticamente um ativo financeiro. Você consegue ver tudo por um aplicativo, né? O desempenho, como é que ele está rendendo. Você controla tudo pelo seu celular e a gente cuida de absolutamente tudo. Então, a House complementa a Vitacom. Essa é uma dúvida importante. Complementa. Ela nasceu complementando a Vitacom, só que hoje ela tem 1.000 incorporadores no Brasil inteiro, em que ela faz esse serviço para os incorporadores, para os investidores. E nós não só fazemos a gestão, como a gente equipa o prédio com uma série de itens que tornam aquele prédio inteligente. Né? Então a House, ela descobriu que, assim como um celular, hoje você tem uma série de aplicativos, né? Você tem no seu celular, você tem o WhatsApp, o Instagram, o YouTube. O prédio também tem os seus aplicativos do mundo real, que aí são empresas como, por exemplo, a Unilever, que tem a Omo, que tem lavanderias autônomas, diversos mercados, a Ambev, que vende cerveja dentro do prédio, carregadores de carro elétrico, a Volvo, a BMW. Eu me lembro, anos atrás, eu fui visitar uma unidade, um prédio seu, eu gastei um tempo X para olhar o apartamento e gastei o mesmo tempo para olhar a perfumaria, o que tinha de serviço, fiquei impressionado. Isso também é um grande diferencial do negócio. As pessoas querem tempo hoje, Sandrão. Verdade. Tempo, segurança. Então você imagina que você tem uma farmácia, um supermercado, uma lavanderia dentro do seu prédio, mais barato. Você faz tudo por um aplicativo. Você tem cashback imediato. Então as pessoas ganham tempo
ganham economia de dinheiro, porque é mais barato, né? E são já 2 bens dos mais preciosos. E segurança. Imagina, hoje sair na rua de madrugada para ir na farmácia, você tem uma farmácia à disposição dentro do seu prédio, de uma forma autônoma. Então, os prédios viraram os novos centros de conveniência da vida moderna. Maravilha. Né? E no invés de ser só um espaço em que tinha lá um salão de festas que ninguém usa, o prédio se torna um grande centro de conveniência para o morador. Sim. E isso muda completamente o mercado imobiliário, e a House expandiu. Hoje ela consegue entregar milhares e milhares de serviços em todo o Brasil, em parceria com as maiores empresas hoje dos seus segmentos. Entendo. Então a CIMED ela tem farmácia, ela vende os produtos dentro dos prédios, então são vários exemplos incríveis. Puxa vida. A Lupo vende produtos, então só estou lembrando de alguns aqui para citar. Incríveis. Você é uma pessoa, assim como eu, extremamente acessível, mas pela robustez, inclusive, o tamanho que você está com a House, especialmente a Vitacom, e o tema é muito sedutor, especialmente para investidores, né, que faz sentido total com o nosso público, o Brasil que dá certo, que é 100% empresarial. Como as pessoas podem acessar a House, acessar a Vitacom? Qual é o funil que você criou para isso? Como é que as pessoas adentram o teu universo para poder investir? Legal. Hoje é multicanalidade, né? As pessoas hoje têm facilidade por determinado canal. Então, rede social hoje tem sido um grande canal, tanto a minha pessoal quanto das empresas, que é o @lelafer, que é o meu Instagram. Então, muita gente acaba se conectando e eu faço questão de responder e interagir com todo mundo. É um canal muito bacana. Legal. Você recebe muitos inputs e também consegue se comunicar muito bem. E aí tem N site, house.com, vitacom.com.br. Você tem vários canais, as redes sociais, né? Vitacom Oficial, House Oficial. Você me falou um negócio que me gerou uma curiosidade e até uma coisa pitoresca aí. A importância do síndico nessa operação. Eu não fazia a menor ideia disso. Eu também. Sabe que quando eu comecei o negócio, eu jamais imaginei que eu seria um grande parceiro de negócios dos síndicos, né? Sim. Como nós hoje operamos nos prédios, os síndicos são os grandes tomadores de decisão, influenciadores de decisão dos prédios. Então, um dos meus maiores parceiros de negócio hoje são os síndicos, porque a gente equipa o prédio com uma série de produtos, a gente gera facilidade para o morador. Sentido. E o que é mais legal, que tudo que você consome no prédio, uma parte ela reverte para o condomínio a receita. Maravilhoso. Então, tem lá o supermercado, eu tomei uma Coca-Cola, você gosta de vinho, que eu sei, né, Sandro? Então, tem a adega, você pegou um vinho bom, você comprou no prédio. Tudo que se movimenta no prédio. Tudo que se movimenta, uma parte é revertida para o condomínio. Isso faz com que a taxa condominial fique mais barata. E aí o síndico ele fica muito mais popular, obviamente. Então é uma parceria realmente de um ganha-ganha, o morador ganha, a indústria ganha, que conseguiu achar um novo canal de vendas, o síndico ganha porque ele está trazendo um prédio melhor. Então ele hoje é um grande parceiro de negócios dos nossos empreendimentos. Tanto a House quanto a Vitacom são gigantes já, a gente está falando de, somando talvez as duas juntas, está chegando aí nos 3 bi de vendas, de geração de vendas, mas qual é o teu atual momento em relação a lançamentos, antes da gente falar da terceira idade? Esse tema é muito sedutor, esse é um que a gente precisa abordar, porque vai mudar todo o mercado. Então, um momento hoje de Brasil, como todo mundo sabe, um momento que exige cautela, né? Nós não sabemos ainda o cenário, como é que ele vai se dar daqui até o final do ano. Então, nós temos uma projeção, né? A Vitacom tem uma projeção de lançar 2,3 bi esse ano em produtos, uma boa parte disso já foi lançado. Nós acreditamos, performou bem, por incrível que pareça, o mercado imobiliário ele é muito resiliente. Olha que interessante, Sandro. O mercado imobiliário, ele tem 2 segmentos, né? Um que é o Minha Casa Minha Vida, que é o setor econômico, que ele recebe dinheiro do governo, né? O governo dá incentivos para a população no segmento econômico, então ele performa muito bem, representa um percentual muito grande do negócio, do mercado. Depois você tem o mercado de média alta, que nós chamamos, que atende a classe média, a classe alta, e esse é um mercado que ele foi mais afetado, porque ele é muito sensível a juros. Só que, dentro desse segmento, existe o segmento dos apartamentos compactos, que eles performaram muito bem. Mas por que ele performou bem se ele não tem os subsídios do econômico? Porque, primeiro, ele tem um ticket mais baixo, ele cabe no bolso. Então, as pessoas no momento de economia mais desafiadora, eles conseguem pagar o aluguel, conseguem comprar um apartamento, ele cabe no bolso
E tem um outro grande segredo: esses apartamentos eles servem para curta permanência, como estadia, para eventos corporativos, shows, e esse mercado ele está bombando, Sandrão. São Paulo está batendo recorde atrás de recorde, por exemplo, outras cidades também, mas São Paulo em especial, e isso tem feito com que esses apartamentos hoje ganhem uma proeminência, uma rentabilidade que é muito alta. Então eles continuam performando muito bem. Então é incrível como mesmo... Não é estático de jeito nenhum, né? Mesmo, pleno não é movimento, estático, pleno movimento. Puro movimento. E mesmo momentos desafiadores, você tem oportunidades, né? Essa ficou uma outra grande lição, que você consegue sempre achar prosperidade, mesmo nos momentos que parecem mais críticos. Então, isso também forma grandes empreendedores. Essa questão de achar oportunidade no caos, nós não vamos adentrar nesse assunto, que é a questão política, por exemplo, do Brasil. Sem dúvida. Mas de que maneira, superficialmente perguntando, o cenário político interfere ou não diretamente no seu negócio? Olha, ele interfere principalmente na taxa de juros, né? O nosso mercado, obviamente, você tem expectativa e tudo mais, mas se tem um KPI, vamos dizer assim, é a taxa de juros. Quando ela está alta, a economia real, como é o setor imobiliário como um todo, ele é muito afetado. Então, eu diria que nós somos muito mais sensíveis. Até a pandemia foi menos impactante do que a taxa de juros. Para você ver como o setor é sensível. Então, quando você tem um momento de otimismo, como agora, né? Você teve uma redução na última reunião do Copom, provavelmente a gente vai ter mais alguns cortes até o final do ano. Então, esse senso de otimismo, de queda da taxa de juros, ele já traz um bom entendimento para o investidor, que ele tem uma oportunidade de apreciação dos ativos imobiliários, o que é muito bom, o que é muito forte. A gente espera que isso seja contínuo, né? Com mais austeridade, com as contas mais ajustadas, que isso possa ser continuado, né, no futuro, e a gente tenha uma visibilidade maior, e isso permite que os investidores tenham mais confiança na hora de tomar a decisão do investimento. Ale, você é um visionário, mas além de visionário, sempre notei que você, além disso, também é um entregador. Vai sempre aprendendo com o próprio negócio e com o próprio mercado. Você me contou antes da nossa conversa aqui a questão da terceira idade ou da melhor idade. A população hoje está durando mais tempo e você vem com um negócio impactante, disruptivo de novo. O que é? Cidadão, olha, primeiro eu vou te dar... A gente começa a observar sinais, né? O empreendedor ele é uma antena parabólica que começa a captar sinais, e nós começamos a notar que dos nossos apartamentos para locação, né, eles eram muito focados no público jovem, aquele empresário, empreendedor, aquele executivo, e gradativamente a gente foi conquistando outros públicos. E um público que chamou muita atenção foi o público de terceira idade. A gente começou a olhar 60 mais, 60 mais, 60 mais, olha que coisa que tá, olha quanta gente da melhor idade, eu também não fazia. Foi assim, alguma coisa bastante... A gente olha muito para dados, né? Claro. E aí você começa a analisar os dados com mais profundidade, isso já há muito tempo, tô falando isso bem no comecinho da jornada, que a nossa população, atualmente, nós temos mais idosos do que jovens. O número de idosos já ultrapassou. A gente está tendo uma inversão completa da nossa pirâmide etária. Depois você tem uma série de projeções, mas em resumo, 1/3 da nossa população, quase 50% do PIB, vai ser formado por pessoas da terceira idade, e isso em coisa de 20, 25 anos. O que aconteceu? O Brasil ele envelheceu muito rápido, o que nos países europeus demorou um século, mais de um século, aqui aconteceu em poucas décadas, e nós não nos preparamos para isso. Então, eles foram se preparando ao longo do tempo. Então, são imóveis especiais, o sistema de saúde, o sistema previdenciário. O Brasil não fez essa lição de casa, o ecossistema todo. Nós não fizemos, nós não estamos preparados. Nós vamos ter famílias pequenas. Hoje, as famílias estão reduzindo. O Brasil ele está tendo cada vez menos filhos. 2 filhos, em média. Hoje, a média está em 1,4. Ela vem diminuindo. A projeção é que ela chegue a 1,4. Então, você não vai ter quem cuide dessas pessoas da melhor idade. Porque antigamente o familiar cuidava, você tinha uma série de filhos, se revezavam. E hoje, para você ter uma equipe de cuidadores é muito caro. Você não tem famílias grandes capazes de suportar esse ônus, né? E o despreparo mostra que isso atualmente acontece. Já acontece, já é um problema enorme para a sociedade. O sistema previdenciário vai colapsar, porque as pessoas se aposentando em 60 anos, a expectativa de vida indo para 80 a mais, não há sistema previdenciário que suporte. Né, uma reforma
ainda muito superficial, ela não tem o impacto necessário. E aí, assim, não precisa ser grande gênio ou grande entendedor para saber que se nós não criarmos soluções para o público de terceira idade, nós vamos ter um país que não é sustentável. E qual é a solução que você e seu time criou? Então, nosso time está focado na moradia, que talvez é o ponto focal que mais influencia, que ele mais impacta na vida daquela pessoa da terceira idade. Ela tem uma residência preparada, com acessibilidade, tem uma equipe que consegue cuidar de um prédio, uma equipe reduzida, porque tem que ser algo viável economicamente, Sandrão, maior. com grau de responsabilidade, mas que cuida, né, de um grande... Ele presta auxílio a um grande número de pessoas. Você tem uma série de equipamentos, então existem botões na parede que chamam essa assistência caso aconteça alguma coisa. Existem wearables, né, que nós chamamos, são equipamentos em que as pessoas têm uma detecção no caso de uma queda, de um acidente doméstico. Você tem uma série de equipamentos no prédio, né, que isso é muito legal, que um dos principais pontos de saúde e longevidade é a interação entre as pessoas. Então, Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, o prédio todo ele incentiva interações. Então, são refeições conjuntas, cinemas, carteado, dança. Prédio sensitivo. É um prédio que incentiva a vida comunitária, relações sociais significativas, Sandrão. Cara, senão as pessoas vão perdendo cognição, vão envelhecendo a cabeça. E a gente pensa num novo modelo de cuidado que é sustentável economicamente, e que as pessoas têm aquilo que é o mais importante, aquilo de se sentir presente, se sentir vivo, de ter uma vida significativa. Fantástico. E uma longevidade incrível. Então, o prédio é feito para as pessoas que estão bem, hoje 60, 70, 80 a mais, se Deus quiser, as pessoas passando de 100 anos, ativas, mas vivendo bem, com saúde e com orgulho. E aí nós temos 2 conceitos principais. Sim. O primeiro é cuidar bem de quem cuidou bem da gente a vida inteira, que é fundamental, né? E o segundo é um lugar que nós temos orgulho de poder proporcionar para algum ente querido um lugar como esse, não que a gente tenha vergonha. Dignidade. Porque o pessoal tem vergonha, né? O Sandro colocou o pai dele num asilo, olha que crápula. Exatamente. Né? E aqui não, aqui a gente está criando um produto em que o Sandro tem orgulho, eu consegui proporcionar para o meu pai uma extensão familiar, um carinho, algo que realmente torna a vida melhor daquela pessoa que a gente ama tanto. Então, tem sido um projeto maravilhoso, que tem, além de apaixonante, ele tem um impacto maravilhoso na sociedade. Sem dúvida. E eu acabei de escrever um livro, estou te contando aqui em primeira mão, que legal. Que a gente fez ainda nós só mostramos para um núcleo ainda de familiares, mas a gente vai fazer um lançamento agora esse mês ainda, você já está convidado. Claro, com o maior prazer. Vamos até mostrar isso, inclusive. Vamos, que ele se chama Envelhecemos e Agora, né? A nova era prateada do mercado imobiliário. Provocante o tema, muito provocante, dados para provocar inclusive o setor público, Sandrão, porque se a gente não abrir os olhos, nós não vamos ter um país sustentável num curto espaço de tempo. Então, esse tem sido um projeto que tem me empolgado e ao mesmo tempo é uma oportunidade maravilhosa, porque você imagina uma população imensa de 1/3 de brasileiros, são quase 70 milhões de pessoas que não tem uma solução. Então, você deter um produto especializado para atender esse público significa rentabilidade, significa valorização, significa uma demanda muito maior do que a oferta. Impacto social. Então, Mas como negócio é fabuloso. Fabuloso. Com tudo, né? Você praticar o bem e, ao mesmo tempo, ter uma apreciação patrimonial, uma segurança, né, de estar num tijolo, um ativo que tem alta demanda. Então, eu estou empolgadíssimo com essa tese. Estamos trabalhando muito. E me conta, e quando você lança e o que lança? A gente vai lançar um primeiro prédio agora em São Paulo, agora esse ano ainda, então já estamos em setembro praticamente, então daqui 2 meses. Esse é um prédio incrível, fica no bairro de Higienópolis. Tá bom. É um bairro altamente... Tudo a ver. Servido por hospitais, você tem uma série de equipamentos urbanos que são fantásticos. Outra coisa que as pessoas não sabem, mas a pessoa na melhor idade, ela não quer ir lá ver vaquinha no interior. Ela quer continuar ativa, no bairro, perto da família, ativa, dos amigos, do shopping center, do cinema, enfim. Higienópolis tem esse charme, né? Essa característica. Tem muito. Então, vocês fazem muita pesquisa assertiva. Muito. Então, e no Brasil, já tem uma outra série de prédios sendo preparados. O ano que vem, a gente vai ver esse tipo de ativo ganhando aí um protagonismo muito importante como um dos principais segmentos do mercado imobiliário para atender esse público especificamente, e com certeza nós vamos liderar aí essa grande transformação. Não tenho dúvida, mas cabe de novo a mesma pergunta. Com esse movimento disruptivo para a maioridade ou para a melhor idade,
Como é que você recheia a gestão disso? Porque além de você já vem com esse padrão de sempre temperar, colocar serviço nas suas operações, mas aí você tem que ter um cuidado extremamente maior. Você deve ter parceiros nisso, né? Sem dúvida. Então, hoje existem empresas especializadas. Nós fizemos, o prédio foi feito em conjunto com o pessoal da consultoria do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein. Fabuloso. Fabuloso. Então, nós fizemos todo um programa, tanto na parte de arquitetura quanto na parte de serviços. Sim. E nós juntos vamos fazer a eleição do operador de acordo com cada prédio, cada região, para que seja prestado o melhor serviço para aquele morador. Então, são empresas especializadas no segmento, já tem cuidadores, já tem toda a parte de serviços para aquela pessoa que precisa. Então, isso é feito por empresas altamente profissionais. Agora, o prédio ele é todo preparado. Então, você já tem a sala, já tem os equipamentos, já tem todo Desenhado para isso. toda a tecnologia necessária. Então, você precisa, sim, ter bons operadores que, de fato, nós vamos garantir que ele seja eleito conforme cada prédio, cada necessidade. Cara, eu fico muito feliz. Então tá aqui marcado mais um compromisso. No final do ano a gente se encontra de novo para dar mais uma atualizada. Ale, o que é o Brasil que dá certo para você? O Brasil que dá certo, Sandrão, para mim é um país que pensa no longo prazo. Né? Nós temos parece uma maldição aqui no Brasil de olhar no curto prazo, quase virou uma necessidade pela volatilidade, mas desde o meio político até o meio empresarial, muitas vezes, as pessoas são obrigadas a pensar no curto prazo, imediatismo, e uma série de ganhos, né, de benefícios para a sociedade, para o futuro, para as gerações futuras, elas dependem de um pensamento de longo prazo. Principalmente quando a gente fala em educação, em preparo para a nova geração. E como nós não conseguimos ter essa disciplina, é muito difícil, às vezes, sair de um padrão que tem deixado a nossa sociedade estagnada. Então, para o Brasil dar certo, a gente precisa abandonar um pouco o curto prazo. Sim. Existe um sacrifício, porque quem está vivendo o presente vai ter que pagar um preço, né? Porque uma parte do dinheiro vai ter que ser investido para ter retorno no futuro. Verdade. Talvez você tenha um momento de maior escassez de alguns recursos, mas isso é em prol das próximas gerações e até do seu próprio futuro, pensando que a gente vai viver, se Deus quiser. Se tudo der certo, a gente vai se encontrar num prédio nosso, o Sandrão bem velhinho isso, já. Mas como hoje também nós vamos viver, se Deus quiser, até 100 anos, nós temos que se preparar com o nosso futuro também. Então é importante que a gente olhe para o longo prazo, com otimismo, mas com responsabilidade. Acho que são duas nuances, né? Você está no dia a dia, no tático, operacional e com olhar no futuro. Sem acho dúvida. Que não tem segredo, né? Você consegue fazer as coisas acontecerem mesmo, né? Sem dúvida. Cara, de novo, é um prazer falar com você, sempre te ver. Eu fico muito feliz, fonte de inspiração. Você está desde o comecinho do Brasil que dá certo. Obrigado, viu, por estar junto e acreditar no projeto. Recíproco. Sandrão, olha, de novo, é um orgulho enorme. O trabalho que você faz é fenomenal, assim, de movimentar centenas de grandes empresários, milhares, né, de grandes empresários e crescendo. Você não sabe o impacto, onde chega, onde às vezes eu escuto o nome do Sandro que falou alguma coisa, que conectou, que fez o bem, e isso de forma totalmente autêntica, genuína. É maravilhoso, te parabenizo pelo teu trabalho e com certeza você está colaborando para um Brasil que dá cada vez mais certo. É isso aí. Obrigado. Bom. E ficamos aqui com mais um podcast Brasil que dá certo, podcast especial, muito especial, com meu amigo pessoal e um grande empreendedor e uma cabeça brilhante aí dentro não só do seu segmento, mas como o empreendedorismo brasileiro no geral, Ale Frankel da Vitacom House. Até o próximo encontro, pessoal.